Gostaria de desejar uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma noite muito especial, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a editora Última Rácio não poderia deixar passar em branco esta data tão importante. E ela resolveu homenagear as mulheres através da homenagem singela que a gente realiza também a essas 3 grandes mulheres policiais, militares, que devotaram e ainda continua devotando a sua vida em prol da segurança pública, em vários frontes diferenciados, e por isso a escolha, eu quis escolher justamente 3 mulheres policiais, militares, que estivessem em 3 missões muito importantes, mas que também se diferenciassem uma das outras, né? Para quem não me conhece, eu sou o tenente-coronel da PMDF, Luciano Loyola, também sou doutor em Direito e presidente do Instituto Última Rácio. Falo aqui na qualidade de coordenador científico desse evento, mediador. Não vou tomar muita palavra, afinal, a noite é das senhoras. Eu vou servir aqui mais como um coordenador, um anfitrião, um mediador. Nesse sentido, gostaria aqui eu creio que a maioria já acompanhou nas redes sociais, né, no material de divulgação. Teremos aqui a presença ilustre da nossa querida amiga deputada Kátia Sastre, obrigada. Da nossa querida amiga Coronel Maria do Santo Costa, presidente da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Distrito Federal, e também a nossa amiga Major Daniele, que é doutora em Sociologia, e cada uma falará de uma temática muito importante nesse dia, que eu repito, um dia muito especial. E eu já vou passando, então, a palavra à deputada Kátia Sastre, que abrirá, né, essas 3 palestras de 40 minutos. Infelizmente, não disponibilizaremos a oportunidade para que os senhores façam perguntas durante as apresentações, em virtude do tempo que é muito curto. Nesse sentido, disponibilizamos o chat da editora Última Rácio, www.editoraultimarácio.com.br, para aqueles colegas que quiserem dirigir perguntas aos palestrantes, que o façam lá naquele espaço, e nós direcionaremos esses questionamentos para os palestrantes, para que em tempo oportuno eles possam responder, ok? Então, convido a deputada Kátia Sastre, que é policial militar, com P e M maiúsculo, né? Arquiteta e urbanista, engenheira de segurança do trabalho e presidente do PL Mulher de São Paulo. Convido a senhora para falar sobre feminicídio, um assunto de polícia. Obrigada. A palavra é da senhora, deputada. Obrigada, coronel. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Maria Costa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. E é um prazer enorme, né? Tenho que agradecer muito ao convite e para falar de um tema tão importante numa data tão importante, né? Porque nós sabemos que coronel, eu não sou daquelas mulheres que só defendem mulheres, né? Eu acredito muito que a parceria entre homens e mulheres que nos traz um resultado muito melhor em todas as áreas. Né? Então, eu sou uma grande defensora, inclusive, né, de apoiar as mulheres, trazê-las para a política, como presidente do estadual do meu partido, mulher, né? Então, a gente sempre tem trabalhado para isso, para que as mulheres saiam da comodidade, acordem, né, porque todas elas têm um pouquinho de política dentro de cada uma, né, de uma visão diferente, com os olhares diferentes. Então, eu acredito que esse equilíbrio, né, entre o homem e a mulher é que a gente consegue trazer um resultado muito melhor, que é mais importante é isso, né, é a união desses dois. Mas no nosso tema, né, primeiro quero parabenizar todas as mulheres que estão aí, são mulheres muito guerreiras, né, eu acredito que todas elas têm uma experiência de vida incrível, né? Eu passei 21 anos na Polícia Militar, venho de uma instituição, entre aspas, que muitas pessoas vê como machista, né? Uma instituição que nós temos muito mais homens. Às vezes as pessoas falam, deputada, você chegou no Congresso, e como que é esse machismo lá na política? Eu falo, gente, eu passei 20 anos na Polícia Militar, nada muda, né? Nós nos preparamos durante esse tempo todo, então, para mim, não é uma surpresa.
Eu sempre costumo dizer também que a gente não pode, como mulher, ficar se enroscando em algumas coisinhas, né? A gente tem que passar por cima e atingir o nosso objetivo. Mas sabemos que a violência existe, né? O feminicídio está aí, existe, e nós temos que fazer algo para combater isso, para diminuir. É uma situação que faz parte do nosso dia a dia, que a gente não vai conseguir mudar isso de repente, né? Nós precisamos isso gradativamente, nós estamos trabalhando para isso. O que acontece hoje? Nós temos aí nossa Constituição, que quando a gente fala de 88, parece que foi ontem, né, Coronel? A Daniela e a Maria não me deixa mentir, parece que foi ontem. Quando a gente fala assim, o ano de 88 foi ontem, mas foi o ano que está na nossa Constituição, que declara que nós, mulheres e homens, são iguais perante as leis, né, de direito e deveres, ou seja, nós temos uma cultura que antes disso os homens eram permitidos a corrigir as mulheres, até mesmo com agressão física. Isso é uma coisa absurda, mas é a nossa cultura, né? A gente vem de uma cultura desse jeito. Nós precisamos mudar a cabeça das pessoas agora, mudar a educação, né? Trazer isso para a vida. E quando a gente fala de feminicídio e violência doméstica ou violência em instituições de trabalho, ou qualquer outro lugar, a gente não fala só de mulher, as pessoas têm que entender, não é só aquela mulher que está sofrendo, gente, é a família inteira, né? Tem todo mundo que acompanha essa mulher acaba sofrendo por isso, né? Nós temos os casos aí para a gente ter certeza disso. A família é desestruturada, os filhos sofrem, casamentos são desfeitos, a pressão psicológica, então é muito mais grave, né? Muito mais grave. E nós estamos acompanhando isso na política, até mesmo como policial militar. Eu sempre falo, não adianta só nós atendermos quando acontecem as coisas. Agora, eu entendo que a gente tem que prevenir, né? E como a gente tem que prevenir? Nem sempre todos os casos de violência doméstica ou até mesmo psicológica, a gente chega lá e simplesmente é um processo jurídico, precisa de um tratamento, a gente precisa de um acolhimento dessas pessoas. E aí, as pessoas sempre comentam com a gente, mas vocês estão no parlamento e não muda a lei. Não é tão simples mudar a lei, né, Coronel? Não é tão simples. Nós precisamos de 513 deputados pensando iguais para a gente conseguir aprovar uma mudança na lei. Não é tão fácil assim. Então, a gente está gatinhando. As pessoas costumam dizer, mas aumentou o número de violência. Não, gente, não aumentou assim. É que, na verdade, as pessoas começaram a ter a consciência e estão denunciando muito mais, né? Não é só o caso, aumentou sim, é lógico, a gente sabe que agora, durante a pandemia, aumentou 58%, né, dos casos de violência doméstica, mas a gente sabe que em muitos casos as mulheres criaram coragem para isso. E nós, como pessoas públicas, temos o dever, né, de incentivá-las a denunciar, de procurar ajuda. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Não só a deputada, não só qualquer outra figura pública. Nós, como mulheres, em casa, na educação, na escola, nós temos o dever de incentivá-las a sair daquela vida que é tão presa àquilo que parece que não vai acabar nunca. Então, eu tenho também, a gente tem, fora o feminicídio, aumentou demais. Nós temos agora dados gente, agora na pandemia, Coronel, nós temos por 9 horas, um feminicídio. Só agora, durante a pandemia. Né? A conta que nós chegamos é essa, é uma coisa absurda. Aumentou, tem mais de 105 milhões de denúncias no Disque 100, Disque 180. São coisas absurdas, né? E isso não se prende, gente, só à violência doméstica. Isso é um leque, né? É violência no trabalho, é violência sexual, é violência psicológica, isso abrange tudo, né? E o feminicídio leva a isso, né? Leva a isso. Então, nós temos hoje dados bem assustadores durante a pandemia, que a gente precisa combater.
recente, eu tenho um projeto, né, específico para as instituições, que eu já conversei, inclusive, com a Daniela sobre isso também. A gente tem um projeto específico para as instituições, para a violência sexual, violência de moral, né, perturbação, enfim. Porque a gente sabe que dentro das instituições, Coronel, como a gente vem, a gente sabe que acontece demais. E um exemplo aí, eu vou dar um exemplo pessoal, tá, gente? Até mesmo para incentivar essas mulheres, né? Eu não vou citar nomes aqui, Coronel, porque é mais questão de delicadeza mesmo, né? Mas a gente tem, até hoje, gente, eu aqui, como deputada, né, eu recebo assédios morais, né, e inclusive de um major oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu estou processando, e o meu defensor, inclusive, é o doutor Azor, que o senhor conhece também, que é um ótimo advogado, né? Então, assim, gente, a gente não pode se calar diante de nada, diante de nada. Inclusive, até eu vou ler um texto, uma parte do texto, que isso aqui, gente, é um absurdo, é uma violência também. Eu vou até ler, foi até bom, bem isso que acontece, né? Uma parte do texto que ele me mandou nas minhas páginas. Essa parte fala assim, ó, por fim, posso lhe assegurar que tenho um conhecimento muito maior que o seu, com formação jurídica há décadas, contudo reconheço que pequei em apostar em uma mulher proveniente da tropa, que pudesse ser arrojada ao ponto de ser determinante nessas questões. Ou seja, ele fala que ele tem um conhecimento muito maior que o meu, e ainda mais pelas condições de ser mulher. E pior, vindo da Polícia Militar, né? Então ele fere a mim como mulher e a instituição militar, ou seja, nenhuma mulher que sai da tropa presta ou é competente, né? Isso aqui, gente, a gente não pode deixar passar. Isso aqui é uma violência, isso aqui a gente não pode deixar passar. Né? Então, eu incentivo todas as mulheres aí a simplesmente ocuparem os seus lugares e não deixar passar nada, porque a gente precisa se impor, ninguém é melhor que ninguém, nós somos iguais, né? Inclusive perante a lei, e a gente combate isso dessa forma, denunciando e sendo rígidos com esse tipo de coisa. Fora isso, voltando um pouquinho ao feminicídio e à violência doméstica, a gente tem feito muito, Coronel, com os programas do Ministério, né, da Família para os municípios, que são os Família Fortes, Acolha Vida. Esses Famílias Fortes, ele estrutura a família para prevenir esse tipo de agressão, para prevenir a violência em casa. E o Acolha Vida, ele acolhe essa família e tem cursos, e enfim, então, muda a cultura dessa família, a intenção é essa. Né? Então, eu tenho investido bastante valores parlamentares para que esses programas se estruturem de uma forma eficaz, para que aquele município que resolveu implantar esses programas realmente tenha um efeito maior. E tem as ONGs também, né, Coronel, que combate a violência doméstica, que a gente sabe que tem coisas absurdas, e quando eu falo violência doméstica, eu não estou me referindo só às mulheres, mesmo porque, até mesmo porque hoje é o Dia das Mulheres, mas a gente sabe que atinge as crianças, que atinge a família toda. Então, a gente tem investido demais nesses programas que traz um resultado bom. E eu gostaria também de ampliar, até mesmo quando a gente fala de programas, né? Eu tenho outros projetos, inclusive, para as escolas, né? Para a educação infantil e educação para os adolescentes, que é essa cultura para a gente prevenir a violência doméstica. Então, a gente está começando lá da base, né? Eu acho que estruturando uma base, a gente tem um cidadão melhor. Fora isso, né, eu acredito muito no PROERD, que é um programa que a gente tem na Polícia Militar de São Paulo, que o senhor conhece, acredito muito que vocês todos conhecem, que é feito pela Polícia Militar, que combate às drogas e a violência doméstica. E esse programa, ele tem a eficácia de
perceber o aluno que está trazendo algum problema, apontando alguma situação, algum comportamento que esse policial consiga identificar que aquele aluno está tendo violência doméstica na casa dele e trazer isso para ser tratado com psicólogos e com os profissionais da área. Então, são vários programas que a gente tem investido demais para que a gente consiga combater isso lá no início, lá na base. Bom, enfim, é tanta coisa que se deixar eu falo a noite inteira. Deputada, muito obrigado pela vossa fala. Uma fala importante, vinda de uma pessoa que, de fato, vivenciou a realidade nua e crua das ruas, né? Como policial militar, como combatente. E todos nós sabemos, como policiais militares, já que somos o primeiro braço do Estado a, infelizmente, entrar em contato, né, com as fissuras do tecido social, com as violências, somos aquele primeiro braço do Estado a ter contato com esse triste fenômeno que é o feminicídio, a violência doméstica. E que bom que a senhora alçou a condição agora de deputada federal e que, de certa forma, assim como já mencionou, tem podido ampliar o seu raio de ação em em uma outra batalha, uma batalha muito importante, que é, de fato, legislar visando coibir esse nefasto fenômeno que ainda teima e nos atormentar. E eu gostaria, com a fala da senhora, e a senhora falou muito bem a respeito da questão do feminicídio, que é o grau máximo de ofensa, né, que se pode perpetrar a uma mulher, embora todos nós saibamos que não é apenas a vida, né, que é ceifada, a gente sabe que há uma série de outros efeitos muito gravosos na vida dos filhos que ficam, né, na vida dos parentes, de um pai, de uma mãe que perde uma filha para uma situação como essa. Né? Então, o aspecto, o resultado é muito triste. E eu gostaria de aproveitar, embora mencionei que hoje a noite é de vocês, mas eu não poderia deixar de falar de um projeto muito especial que nós encampamos. Eu tive a satisfação de coordenar esse trabalho pela editora Última Rácio. A Daniele, que está aqui presente, é uma das coautoras, a sargento Jurema Helena, que também ingressou, eu já vi que ela está aqui, ela também é uma das coautoras. Tivemos o prefácio da nossa querida ministra Damares, que prefaciou essa obra, que, na verdade, é um livro escrito com artigos, né, quase 500 páginas, só por policiais militares. São 16 policiais militares de diferentes estados brasileiros, demonstrando à sociedade que as polícias estão atentas a essa questão e têm trabalhado em prol na defesa da mulher. São trabalhos de conclusão de curso, teses de doutorado, dissertações de mestrados, em que nós reunimos para que, de certa forma, pudéssemos apresentar um olhar diferenciado do policial, porque nem sempre a doutrina, e a senhora sabe muito bem, uma doutrina muito contrária à lei e à ordem, muito antipática às forças policiais, apresenta um cenário perfeito a respeito do fenômeno em si, às vezes com críticas demasiadas ao parlamento, ao executivo e ao judiciário, como se nada tem sido feito. E, na verdade, esse livro não deixa de ser um grito, né, para dizer, sim, nós, policiais militares, temos feito muito nessa luta contra o feminicídio e a violência doméstica. É publicado pela editora Última Rácio. Eu vou fazer um exemplar desse chegar até as vossas mãos. E Obrigada. Que, novamente, agradeço imensamente a vossa participação e colaboração nessa noite, como eu falei, muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. A senhora fique à vontade, caso queira proferir mais algumas palavras, e aí a gente passa para a segunda apresentação da noite. Obrigada, obrigada. Fiquei muito feliz pelo livro. E é sempre muito bom a gente ter cada dia mais conhecimento nessa área, porque é diferente quando você vê uma situação de fora e tenta resolver, né? Se nós não tivermos cada dia mais conhecimento, a gente não consegue atingir todos as particularidades desse problema que parece que não tem fim, né? E quando a gente chega ao feminicídio,
é porque muita coisa já vem acontecendo e aquela mulher realmente ela precisa sair daquela situação. Como presidente do PL Mulher, desde o começo, quando eu assumi o cargo como deputada, eu assumi a presidência do PL Mulher no estado de São Paulo. A gente vem fazendo palestras, tivemos que dar uma paradinha por conta da pandemia, mas a gente vem fazendo palestras para essas mulheres por região. A gente chega a reunir mais de 300 mulheres, é um evento bem bacana. A gente chama as palestrantes para cada uma falar de um tema, e inclusive todos os encontros têm o tema de violência doméstica, porque é importante as mulheres terem cada dia mais conhecimento que elas não podem se calar, não podem ficar naquela comodidade, e que elas precisam despertar, né, para uma vida melhor, porque todos nós, gente, não são só as mulheres, todos nós precisamos de uma vida digna, de ser valorizada, né? É esse o intuito. É claro que a gente sempre desperta muitas mulheres aí nesses eventos para a política, mas o foco, é claro, é a política, mas o foco maior é despertar as mulheres para a vida, né? Uma vida com dignidade. Tá bom, Coronel? Obrigada pela oportunidade. E eu estou à disposição para quem quiser perguntar, tirar dúvidas, porque às vezes a gente não lembra de tudo que a gente quer falar, mas às vezes numa pergunta a gente já esclarece e lembra do que a gente poderia ter falado. Ok, deputada, muito obrigado pela vossa participação. Como eu disse, uma participação muito especial. E parabéns pelo brilhante trabalho que todos nós temos acompanhado, né? Parabenizo a senhora, acompanho a senhora, assim como os demais parlamentares que são policiais e que, de certa forma, sim, empenham pela busca de uma segurança pública efetivamente eficaz, né, e eficiente para que a gente possa ter um futuro melhor para todos. Muito obrigado, deputada. E o bacana, Coronel, que as mulheres, quando ocupam um cargo, a gente se dedica 24 horas de verdade. Eu né? percebo. Nesses 2 anos, eu estou muito feliz por ter conseguido atingir o objetivo que eu queria, e do estado de São Paulo, eu sou a parlamentar nesses 2 anos que mais estruturou a segurança pública do estado. Então, eu estou muito feliz por isso. E levando muita emenda também, né, para o pessoal lá, para o estado de São Paulo, isso é importante, né, Com certeza. Para inúmeros projetos, né, parabéns. É verdade. Nós somos em 73 parlamentares, né, 70 deputados e 3 senadores, e só apenas 4 até agora conseguiram pagar 100% das emendas. Eu estou dentro dessas 4, mas na verdade eu só tive 1 ano de direito a emendas parlamentares, porque o primeiro ano a gente não tem, que é o valor de 16 milhões, mas eu já consegui para o estado de São Paulo mais de 42 milhões. Então, o trabalho é muito persistente. Eu estou muito feliz com o resultado até agora. Parabéns, deputado. O estado de São Paulo agradece. Temos uma audiência muito boa do Instagram Última Raça em São Paulo. Temos grandes amigos no parlamento também do estado de São Paulo. Temos aqui o Coronel Azor, que está conosco aqui do estado de São Paulo, uma referência, né? E que está nos acompanhando. Tem aqui até um tio meu, que é da Guarda Civil Metropolitana do estado de São Paulo. Eu mando um grande abraço ao meu tio Moisés. Tem vários tios aí, e sempre tenho ido a São Paulo, e muito obrigado pelo apoio que a senhora tem dado. Inclusive, como eu falei, o Coronel Azor, boa noite para ele, e é um grande parceiro, é uma pessoa sensível, e está de parabéns, viu, gente? É um homem que realmente defende a causa das mulheres, então tem que parabenizar pelo dia de hoje. É ele que está conduzindo o processo aí o qual eu falei para vocês, com muita excelência. Então, muito obrigada. E o Coronel Azul participando, né, nosso presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, que é uma referência no Brasil, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado, Coronel, pela audiência. Obrigado, deputada. Passo agora a palavra à nossa amiga, Coronel Maria do Santo Costa, para que ela possa fazer uso da palavra. Coronel Maria Costa, assim, até o gaguejo para poder falar dela, porque tem inúmeras referências, é uma lutadora, uma guerreira, à frente da nossa Caixa Beneficente da Polícia Militar, tem feito um trabalho irrepreensível, digno de elogio,
e não poderia ser diferente. Na sua carreira sempre foi uma grande oficial e não poderia deixar de ser na reserva. E eu fico muito feliz quando eu vejo aqui o Coronel Azul, o Coronel Nunes, que está conosco aqui também nos acompanhando, ex-comandante-geral, ex-presidente do CNCG, todos ativos, lutando, né? Mesmo na inatividade, mas lutando por uma polícia melhor. É muito digno de elogio, e eu não poderia jamais deixar de ouvir a Coronel Maria Costa nesse dia tão especial, que vai falar sobre impactos da participação feminina nas instituições policiais. Coronel Maria Costa, a palavra é da senhora. Seja muito bem-vinda e boa noite. Coronel, o áudio da senhora está desligado. Eu vou tentar aqui ligar. Está ligado agora? Ah, agora está perfeito. Sim. Fique à vontade, Coronel. Então, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Luciano. Prazer cumprimentar a nossa deputada, Kátia, a famosíssima Daniela Alcântara, outra palestrante. E, na verdade, eu não vou fazer uma palestra. Quando se fala dos impactos da participação feminina nas instituições de segurança pública, na Polícia Militar em especial, nas polícias militares, eu vou contar um pouquinho da história, da minha história, que eu sou da primeira turma de mulheres aqui do Distrito Federal, de 1983, e no final eu falo desses impactos, porque é a vivência aqui prática, né, de soldado a coronel. Então, a minha turma aqui de mulheres no Distrito Federal é de 1983, e nós entramos como soldados. E era 83, antes da Constituição de 88, era uma realidade tão diferente de hoje, e a nossa atividade era bem limitada. As policiais, daquela época, nós éramos 84 mulheres, 84 jovens de 18, 19 anos, 20 anos, e a gente entrou, assim, para uma corporação que a gente admirava, mas nem sabia o que esperava, que a gente, né, como naquela formação ali, bem específica, só dentro da polícia feminina, e quando terminamos o curso de soldado, aí nós compreendemos bem que a nossa atividade era limitada. Nós só poderíamos atuar, ou seja, nas ocorrências policiais, atendendo crianças, adolescentes, as mulheres e os idosos. E a nossa atuação também é em determinados pontos aqui do Distrito Federal. Para vocês terem uma ideia, o nosso revólver era dentro de uma bolsa, né? Então, e a gente trabalhava nos principais pontos turísticos de Brasília. Então, eu estou vendo que a Vera está ali, hoje a Vera é operacional também, é a sargento da PMDF, para você ver, Vera, né, o quanto mudou, né, de lá para cá. Então, o desafio foi 84 jovens, a primeira turma de mulheres, soldados, terminamos o curso de soldado, as 23 primeiras colocadas prosseguiram mais 6 meses no curso de cabo, então eu fui cabo também, mas, né, as que passaram, né, e em seguida o curso de sargento, né, e fomos, né, ali as 11 primeiras mulheres sargento da Polícia Militar, num quadro específico, numa unidade específica, que era a CPFEM, e a nossa trajetória foi ali até, nós que eu falo, as oficiais, porque eu vou explicar agora. Quando foi em 86, 87, houve um concurso interno, e as primeiras, né, teriam que ir fazer o CFO. Então, nós somos 7 mulheres, dessas 84, que fomos aprovadas num concurso interno e fomos para Minas Gerais. Minas Gerais, uma polícia extremamente, na época a gente falava caxia, mas uma baita, né, digamos assim, uma polícia respeitadíssima, mas naquela época era difícil ficar 3 anos fazendo CFO, dentro de uma academia, né, você sendo mulher e estrangeira, porque todo mundo que era de fora era chamado estrangeiro. Uma turma composta de 174 pessoas, de diferentes representações da unidade da federação, e nós de Brasília éramos 7 mulheres. Quando nós terminamos o CFO, em 89, eu sou aspirante 89, 3 são aspirante 88 e 4 aspirante 89. Dessas 7 mulheres, nós
saímos de soldado e chegamos ao ápice da carreira, né? Em 30 anos, 32 anos. Quando nós voltamos para Brasília, em 89, deparamos com uma grande dificuldade, porque o nosso quadro era separado. A gente só poderia ter uma ascensão profissional limitada ao posto de capitão. E aí nós batalhamos muito, viu, Luciano? Kátia e os policiais que estão aqui nos vendo, nós batalhamos muito, porque a gente perguntava assim, ora, se eu tenho uma formação de 3 anos no CFO, numa academia respeitada, eu volto como aspirante, aí promoção em segundo tenente, a primeiro tenente, e depois capitão, e vou morrer aqui, estagnar aqui, com conhecimento de que qualquer outro, né, outra unidade da federação, os homens, né, detinham, também igual na formação profissional, e uma particularidade, porque Brasília não tinha academia, o Luciano é já formado na nossa academia, naquela época era o pessoal que, os R2, que faziam um estágio, e eu me lembro que eu, como primeiro tenente, eu já falava assim, olha, se eu fiquei 3 anos numa academia, um curso ralado, né, fui a 02 de turma, de 174, né, pessoas. Aí eu chego aqui, eu não posso ser coronel? Então, assim, houve muito questionamento, mas a gente, né, conseguiu, depois de 10 anos, 1988, nós conseguimos extinguir o quadro, né, feminino, tanto de oficiais quanto de praça, e passamos a integrar o quadro normal, né, dos homens, digamos assim, o que é o PM, né, e também o de praça às mulheres. Isso foi um grande obstáculo, porque a gente ainda ficou muito tempo perdendo promoções. E aí, quando a gente compara hoje, assim, foi uma luta, gente, foi uma luta para a gente conseguir chegar e, a partir daí, integrar o quadro, né, o quadro normal, masculino. Aí sim, descentralizou a companhia feminina, as mulheres passaram a trabalhar em qualquer batalhão, as mulheres passaram a trabalhar em qualquer atividade da corporação, não mais só naquelas específicas. Eu lembro da minha turma, teve gente que foi fazer o curso do BOP, e assim, de lá para cá, hoje eu vejo, me sinto muito feliz em ver todas as mulheres em qualquer unidade, qualquer atividade, qualquer uniforme, mas foi preciso essa longa caminhada. E o que eu queria destacar também é as dificuldades, né? A dificuldade não é só de, às vezes, o masculino, o nosso companheiro, olhar para a gente e ver primeiramente você, mulher, não ver como profissional. Então, mesmo você tendo uma formação, mesmo você sendo do mesmo posto, mas às vezes seu colega te olha primeiro como mulher. Às vezes a mulher dá causa a isso, né? Às vezes, né? Tem a própria mulher que às vezes ela não gosta de primeiro ou não percebe o quão importante é você se colocar primeiro como profissional. Mas assim, foram anos de luta. Eu vivenciei tudo isso. Eu fiquei, a nossa turma, eu acho que fui uma das últimas a ir embora, eu e Verônica. Eu fiquei 32 anos com essa grata satisfação de soldado, né? Eu só não fui subtenente na polícia, mas de soldado a coronel fechado, comandei várias unidades, e as dificuldades, elas são inerentes à condição de mulher. Quando você é major, você tem mais responsabilidade. Quando você é tenente-coronel, você tem mais responsabilidade. Quando você é coronel, né, vai subindo ali no posto, você tem mais responsabilidade. Mas é um tempo também que você tem que agregar a sua condição de mulher, de mãe, né, e de profissional. Então, isso é mais difícil para a mulher. Quando ela chega nesse ponto de gestão, de comandar a unidade, aí ela tem que dar mais o exemplo ainda. Mas você não deixa de lado as suas obrigações como esposa, você não deixa de lado as suas obrigações como mãe. E conciliar tudo isso na atividade profissional é um desafio, e aí a gente tem que parabenizar mesmo as mulheres. Então, eu vejo assim, nesses 32 anos que eu fiquei na PMDF, com muito orgulho, de soldado a coronel, com essa trajetória brilhante, porque não é todo mundo que consegue chegar a coronel, eu diria que, e eu sempre falo para as mulheres, que
nós conquistamos o nosso espaço dentro da PMDF, assim como qualquer outra, com certeza que é a Kátia, lá em São Paulo. Por falar em São Paulo, nós fomos formadas pela Tenente Bernadette, não está mais entre nós, mas nos formou muito bem. Mas a mulher, ela não veio para tomar, assim, digamos assim, o lugar do homem dentro da corporação. Ela veio para ombrear, até como falou a deputada Kátia. E isso é muito importante, esse ombrear. Nós chegamos e conquistamos o nosso espaço. Não veio para tomar o lugar do homem. Mesmo com a limitação da mulher, ela ainda, eu acho que todas as polícias têm isso, Luciano, a limitação de ingresso. A gente não, o concurso não é aberto na totalidade, assim, ó, tantos para as mulheres passar 100 mulheres vão entrar 100 mulheres. Não é assim. Aqui a gente tem um limitador de 10%. Hoje eu acho que a gente não chega a 10% do efetivo total. Mas, enfim, é outra discussão, daria outra live. Mas a dificuldade de conciliar tudo isso, e você tem uma grande dificuldade também, que eu acho que é própria da mulher, ela ultrapassar isso. Às vezes, Luciano, o homem erra e ele não é chamado a atenção. E a mulher não pode errar, porque às vezes, tô falando? É porque é mulher. Então, assim, eu queria contar essa história, a minha história, que é a da primeira turma, para a gente chegar na questão do impacto, né, da participação da mulher, principalmente na Polícia Militar, porque é uma instituição, ou são instituições que é considerada muito só masculino, força física, e aí veio, né, nós mulheres, e cada uma com as suas particularidades, de acordo com as polícias. São Paulo tem 55 anos já que começou com a mulher. Aqui, o segundo foi Paraná, o Distrito Federal em 83. E a gente vem mostrando com muita competência o nosso trabalho, com muito compromisso. E aí eu entraria na questão dos impactos, né? Os impactos são altamente positivos, porque eu penso que a partir da nossa entrada, da entrada da mulher na PM, a questão da organização, a questão da humanização, a melhoria dos trabalhos, porque a mulher é mais compromissada, me perdoe os homens, mas a gente faz a coisa com muito mais afinco, com mais compromisso, com mais detalhe, a mulher é mais observadora, e tudo isso reflete na atividade profissional, seja em qualquer atividade, seja no operacional, seja no administrativo, enfim, onde a mulher quiser trabalhar, e ela trabalha bem. Mas eu acho que nós já evoluímos bastante. Hoje eu acho que não existe, a Kátia falou do assédio, existe sim, mas a gente tem que mostrar essa sabedoria, de mostrar primeiramente que nós somos profissionais, tem que ser respeitadas. E assim, eu acho que o maior impacto primeira entrada da mulher é uma quebra de paradigma, né, nessas instituições. E aqui no DF, em particular, eu acho que a gente, assim, quebrou o maior paradigma. Tivemos a primeira comandante-geral. Claro que ela não foi da minha turma, né? Mas foi minha aluna, a Coronel Sheila, né? Foi depois do Coronel Nunes, que está nos assistindo. Mas, assim, é tão bom ver uma mulher que chegou a coronel, chegou a comando-geral, sendo que a gente começou lá abrindo as portas como soldado e a gente só podia ir capitão. Então, assim, é uma história da Polícia Feminina, da minha turma, de grandes feitos, né? E os impactos são esses, né? De só melhoria. Eu tenho certeza que todas as polícias, né? Eu acho que todas hoje têm, né? Tem mulheres, a instituição melhorou. E é muito bom essa parceria também da gente construir junto com o homem, tá ao lado dele, mostrar para ele que a gente não veio tomar o lugar do homem, mas veio ocupar um espaço que realmente era da mulher, porque tem, sim, espaço para todos. E isso só engrandece a corporação. E eu acho que não satisfeita, já indo para o final, eu acho que não satisfeita, sempre gostei muito de trabalhar, amo a PMDF, devo tudo à PMDF, a Daniela foi minha aluna lá na academia, Luciana acho que não diretamente, mas em algum momento passou também. Eu sempre trabalhei na área de ensino, comandei várias unidades, mas sempre focada na área do ensino, que eu adoro, transformar, né? E a gente tem uma paixão por essa área. E eu acho que eu gosto tanto de trabalhar que eu não quis parar, né?
eu trabalhei 32 anos na PM e, de repente, eu sou agora, né, há 5 anos, eu sou presidente da maior associação aqui do Distrito Federal, na área da segurança pública. Fiz um trabalho desafiador, tão difícil, até mais, do que comandar uma unidade, comandar lá a unidade, o complexo de ensino lá que passava 1.000 alunos, né, quando juntava todo mundo. Mas, assim, eu acho que é a vontade de fazer o bem, de querer fazer sempre o bem, de querer acertar, e é isso que está na nossa essência mesmo de mulher. Porque eu assumi uma associação importante, sempre foi uma associação que fez a diferença na vida dos policiais militares. Ela era tão importante que estava lá dentro da estrutura da PM. E já estou no 2º mandato, eu já tenho 1 ano já do 2º mandato, e eu trabalho para a Polícia Militar. Eu diria que eu trabalho para a Polícia Militar, porque tudo que a gente faz aqui na associação é pensando no soldado, é pensando no cabo, principalmente nos praças, que tem um poder aquisitivo menor. Então, quando a gente faz uma parceria aqui, será que isso vai ser importante para o sócio? E a gente fez um trabalho bem austero. Eu assumi essa associação, ela estava falida, eu posso falar tranquilamente isso aqui, e me falaram que eu tinha que fechar, porque era melhor chamar uma assembleia, porque não tinha como ir para frente. E realmente, né, hoje eu sei que realmente ela estava numa situação bem difícil, mas foi um desafio para mim e para a minha equipe. E hoje, o Luciano veio aqui, sabe do prédio que a gente hoje está, com vários serviços, a gente crescendo muito, e a gente tem um orgulho danado de chegar aqui, uma sócia, né, um sócio, e ver que tem uma farmácia, que vai comprar bem mais barato, que tem um jurídico, que tem um auxílio funeral, que ninguém gosta de falar, mas é preciso falar, que, sabe, são tantos benefícios, e só crescendo, né? E eu tenho várias mulheres que me ajudam, a Vera está até participando aí, já falei dela, são várias. E uma paixão enorme por fazer o bem, né? Eu diria que é isso. E talvez eu vou finalizar dizendo o seguinte: a mulher pode fazer muita coisa, não importa a instituição, se ela era original só do homem, a mulher dentro da polícia militar, das polícias ou na segurança pública, ela pode fazer o que ela quiser em termos de atividade profissional, e sempre linda e maravilhosa, sem perder a essência. Não é o uniforme que vai tirar a nossa feminilidade, não é. Então, assim, ela pode estar com o uniforme do BOPE, mas ela vai estar lá com o seu batom, né, na sua essência de mulher, não se perder, porque o grande mote é esse mesmo, é realmente fazer o seu papel ali como mulher, fazer a diferença, salvar vidas, trabalhar para enriquecer sempre a sua corporação. E é isso, é a história, um pouco da minha história, um pouco da história da nossa polícia aqui, que se confunde com a minha, que eu sou da primeira turma, e terminando dizendo que os impactos são os melhores possíveis, viu, doutor Luciano? Os melhores possíveis, e sempre voltado para a melhoria da nossa atividade, seja para o público interno e principalmente para a sociedade, que é o nosso público maior, que depende do nosso serviço. Muito obrigada. Muito obrigado, Coronel Maria Costa, sempre excelente fala da senhora, sempre uma grande lição, né? A senhora que sempre, como frisou, sempre gostou de atuar na área de educação. Como sócio da CAB, eu sou testemunha viva, né, do excelente trabalho que a senhora fez. Todos nós que somos aqui do DF, a gente sabe como a CAB estava, envolvida em circunstâncias, infelizmente, muito tristes, e que a senhora elevou aquelas instalações, aquela associação a patamares. Inclusive, me recordo, quando fui visitar as instalações, até mencionei que pareciam instalações de uma polícia de primeiro mundo, de fato, né? Excelente. E essa é a participação feminina, de deixar tudo mais belo, mais funcional, mais extraordinário, e não poderia ser diferente com a senhora. E, então, convido até aos colegas que conheçam as novas estruturas da CAB, que ainda não terminaram, vamos ter estande de tiro, né? Se eu não me engano, é o maior indoor do Centro-Oeste, né? Se eu não me engano. É verdade. O pessoal é chique, viu?
salão de beleza com corte gratuito para policiais associados, uma cantina, assessoria jurídica, vai ter loja de armas, então, assim, acessórios, e o trabalho belíssimo que a CAB tem feito de apoiar projetos como apoiou o nosso primeiro Congresso Internacional de Ciências Policiais, que tivemos o apoio da CAB, e a CAB sempre tem ajudado muito a corporação. Eu me lembro que quando estávamos lá com o nosso Instituto Superior, com problema de docente, a CAB, por muitos meses, bancou o salário de vários professores para que a gente pudesse ter aqueles profissionais. Então, de fato, como a Coronel falou, a Caixa Beneficente é uma instituição da Polícia Militar e a senhora tem feito esse trabalho belíssimo. Confesso que fiquei encantado com a vossa história, eu mesmo não tinha conhecimento de uma história tão, assim, tão interessante que a senhora, esse relato histórico da participação feminina na nossa Polícia Militar do Distrito Federal, e a gente tem aqui a Daniele, que vai falar em seguida, que é o fruto, né? Foi minha aluna também no CFO, e é só colhendo bons frutos. Muito obrigado, Coronel Maria do Santo Costa, satisfação imensa ter a senhora nessa noite. Eu que agradeço. Feliz Dia das Mulheres para todas, que eu não desejei. Obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel. E já aproveito agora para passar a palavra à minha querida amiga Daniele Alcântara, uma pessoa assim que eu tenho uma admiração imensa, foi minha aluna no CFO, foi minha colega de curso na UNB, né, numa pós que nós fizemos. Ela é mestre em educação, é doutora em sociologia, é professora, pesquisadora, mãe, escritora. E se eu for falar aqui é muita coisa, né, Dani? Me permita chamar de você de Dani. Mas assim, é um diamante que nós temos na nossa corporação. Além dessas suas... além da sua formação acadêmica, também, inclusive internacional, já que fez um doutorado, né, em sanduíche, né, eu acho que foi na Universidade de Lisboa, né? Foi. Também ela é coordenadora de políticas de prevenção de crimes contra a mulher e grupos vulneráveis da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Temos acompanhado na imprensa, eu tenho acompanhado o trabalho belíssimo que você tem feito, inclusive fruto de várias notícias que têm saído pela imprensa, e não poderia ser diferente. Lembrando que a doutora Daniele também faz parte do nosso conselho editorial, do nosso grupo de pesquisa do Instituto Ultima Ratio. E, Daniele, eu passo a palavra para você, para que você possa falar de uma outra temática muito importante, que é a política de prevenção das forças policiais ao feminicídio e à violência doméstica. Como eu falei, inclusive, coautora do nosso livro, né, Dani? E ela vai poder falar também um pouquinho daquilo que tem sido a luta, né, das corporações policiais no combate, na prevenção da violência contra a mulher e também do feminicídio. Daniele, a palavra é sua, minha amiga, fique à vontade. Gente, caiu um cisco no meu olho, olhando para a Coronel Maria Costa, para todo mundo falando aqui, para a deputada, porque, primeira coisa, gente, se eu tivesse que falar, Coronel, da importância de cada um aqui, ia dar mais um livro, né? Eu, assim, como fruto de tudo isso, queria agradecer muito ao Senhor. É verdade, eu era cadete primeiro, segundo, terceiro ano, e ele, já naquela época, quantos anos, não vou nem falar os anos, né, Coronel? Mas sabe o que eu queria falar, além de tudo? Eu queria saber o que o seu Coronel Maria Costa, que o tempo tá passando para mim e não para ela. Eu tô indo e ela tá voltando, gente. Eu não entendo. Eu olhei para ela e falei, gente, mas ela tá igual na época do CFO, Major Maria Costa. Eu não vou nem rir muito aqui. É a cor. Coronel, a senhora tá na contramão do tempo, viu, Coronel? É para ir, né? Para voltar, não. Obrigada. Deputada, muito obrigada. Nós estivemos juntas. Naquela época foi logo que eu cheguei no Ministério, e daquele nosso encontro tem saído, sim, bons frutos. Primeiro, porque eu conheci o trabalho da senhora. Segundo, que depois disso, muitas vezes chega no Ministério algumas demandas que necessitam de apoio político, a gente precisa dessa parceria. E quando eu vejo, as pessoas conversaram com a senhora fez um trabalho de acolhimento, e aí, assim, eu acho que quando a gente pensa hoje no governo federal, e no trabalho no âmbito nacional e pelo nosso país,
A gente tem essa função, assim, de articulação e de estar o tempo inteiro conversando com parceiros. E aí, eu já vou entrando aqui, vou ser breve, assim, com as nossas participantes. Queria dar um beijo muito especial, Coronel, em cada uma, sabe? Estou puxando saco, né? Obrigada. Explicitamente, mas é verdade, é de coração, sabe? E, bom, e a gente pensando agora, já pegando o contexto do que a primeira fala foi da deputada, e segunda a Coronel Maria Costa, é uma história muito grande. Nós temos aqui hoje 2 grandes exemplos de mulheres que alcançaram funções de muito destaque e que estão agora na história do nosso país. E a partir de agora, o que a gente for escrever, o que a gente tiver que registrar, a gente não tem como não passar por essas histórias. E a gente, muitas coisas com essa pauta de mulher, a gente não pode diminuir o valor de nenhuma palavra quando a gente pensa em contexto, porque ainda na minha geração, certa vez eu escutei que eu deveria ganhar menos do que os homens, porque certamente a minha vida inteira eu ia trabalhar muito menos. Né, porque eu tinha uma carinha assim, porque os cursos que eu fiz, eu acho que o Coronel está aqui de prova, sempre foram mérito, então era prova, assim, canetão, o departamento de educação da PM montava sempre bancas, vai fazer um curso não sei aonde, aí tinha uma banca, publicação, todo mundo juntava ali, cada um brifava com o outro, e eu agradeço muito esse esquema, porque foi graças a isso que, de alguma forma, é tão complicado, sabe, às vezes a gente ser mulher, que a gente tem que se legitimar também nesse sentido, né? E eu tive, ao longo da minha vida, e tenho até hoje, profissionais que permitiram essa caminhada e que respeitaram as mulheres nesse caminho da segurança pública. No que se refere hoje a alguns desafios em âmbito nacional, quando a gente pensa em política de prevenção, em forças policiais, especificamente feminicídio e a violência doméstica. O que é sabido hoje, no âmbito dos estados, é que um grande desafio é exatamente a coleta de informações a respeito de dados reais de feminicídio e de uma grande articulação nacional em formação e em padronização de atendimentos em relação às mulheres vítimas de violência de forma geral. No âmbito do Ministério da Justiça, nós podemos falar, e aí no âmbito das secretarias, eu vou contextualizar rapidamente, de uma forma bem livre, didática, eu não vou me ater, né, a escrita em si, mas nós temos alguma secretaria, e no âmbito da Senajus nós temos o Pacto pelas Mulheres, que foi um pacto assinado no governo federal há algum tempo, e a partir daí começou uma discussão se a gente teria algo específico para as mulheres. E essa demanda foi crescendo com legislação, não só lá, a gente tem lá a Lei Maria da Penha, que sempre, a senhora Maria da Penha sempre está com a gente, mesmo que à distância, porque ela tem restrição hoje, em virtude da pandemia, de deslocamento até para estar presencialmente, mas foi disso que foi criado um grupo de trabalho e o Ministério lançou por meio da Senasp o Pró-Mulher, que é um projeto de prevenção em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, foi um grupo de trabalho que começou e que hoje tem tomado cada vez mais e algo muito estruturado. A partir disso, a pauta tem crescido muito e a estrutura inicial do projeto, ela está se concretizando agora para esse ano que entra em termos de gestão orçamentária, e no ano passado ele foi adaptado pelas próprias características do período, que a gente está vendo agora, um período ainda mais difícil do que a gente imaginava. Mas o fato o que significa isso na prática? Que a gente quer alcançar o Brasil de uma maneira geral no que se refere ao atendimento àquela mulher em situação de violência. E, para isso, a gente está em atualização da segunda parte do curso para as Patrulhas Maria da Penha. O ano passado, em junho, a gente conversou sobre essa pauta com a deputada Kátia, a gente pediu apoio, que o Ministério lançou o Protocolo Nacional de Investigação e Perícia em relação aos crimes de feminicídio, né, deputada? É um documento que causou uma grande repercussão, que, basicamente, assim, todos os trabalhos hoje, no que se refere à prevenção em forças policiais, são trabalhos estruturados e que a gente ouve especialistas no âmbito nacional, internacional, e tudo devidamente registrado. Mas esse protocolo, na época, ele teve e tem um caráter restrito, porque é um documento voltado muito para a perícia e investigação desses crimes. Por quê?
Quando a gente fala em investigação e em feminicídio, a gente depende muito do registro e do olhar da autoridade policial que está na rua para entender aquilo como um possível crime em violência contra a mulher. Então, aí começa o desafio. É um trabalho que começa lá na ponta, com aquele primeiro atendimento, olha, e vai chegar lá no judiciário. Então, o primeiro passo, dentre tantos que foram dados no ano passado e que continuam, era um documento que reunisse, sim, protocolos já existentes, que tivesse um alinhamento com organismos internacionais, e nós tivemos, por meio do Ministério, reunião, por meio do próprio ministro, reunião com a ONU Mulheres, e aí, então, lançamos os cursos online, que é um curso básico do protocolo e um curso muito específico para a perícia. E aí a ideia de política de prevenção, ela foi crescendo, porque junto a isso as pessoas chegam nesse universo da segurança pública e pedem, mas e o policial? E o assédio às mulheres? E o assédio dentro das instituições? Tudo isso, de alguma forma, é um desafio, e a gente vai fazendo um trabalho de acolhimento dessas demandas, e todas essas demandas elas vão sendo alinhadas junto ao Pró-Mulher. Recentemente, um outro pensamento, né, quando a gente fala desafio, quando a gente fala, tá, mas e o atendimento dessas mulheres nos estados? E a questão que veio foi, como é que estão as nossas delegacias, de maneira geral? E alguns estados têm patrulhas, para quem não sabe, mas quem está aqui, eu acho que alguns já ouviram falar, das patrulhas que a gente chama Maria da Penha, e os estados, dentro das suas autonomias do pacto, mas tem essa liberdade de instituir. E aí agora a gente está finalizando um estudo que a gente chama de Diagnóstico Nacional de Atendimento à Mulher. Esse diagnóstico foi um instrumento, tá, um questionário online, que nós distribuímos também para bombeiros, guardas municipais, polícia civil, polícia militar. E isso vai se transformar em um texto que a gente vai dizer, sim, como é que está o cenário hoje do Brasil, com lacunas, com atendimentos. E aí a gente pensa muito em investigação, né? Então, recentemente, nós pensamos também no atendimento pelas polícias militares, que estão na rua, o nosso policiamento ostensivo. E aí foi possível articular, por meio da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e pela Senasp, e aí Ministério da Mulher, e Ministério da Justiça, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, uma Câmara de Enfrentamento à Violência Doméstica no âmbito do CNCG. Isso veio de uma primeira reunião lá atrás. Conseguimos reunir todos os estados, e agora a gente está finalizando, com menos de 30 dias, as diretrizes nacionais para o policiamento orientado ao atendimento da mulher em situação de violência, que é a sugestão de um documento, e a gente vai viajar pelo país apresentando esses documentos da forma que se adequa a cada estado. Por quê? Nós estamos falando de Brasis. Então, tem estado que eu posso chegar com link, com QR Code, e tem estado que eu tenho que chegar, assim, com a cartilhazinha para conversar com aquela mulher que está lá, com aquela polícia. Então, sempre que a gente vai pensar em ações específicas do nosso projeto, a gente pensa em realidades diferenciadas. Então, para isso vem, sim, às vezes, adaptação de material dentro do programa que a gente está lançando nacional de enfrentamento aos feminicídios, aos homicídios e crimes violentos. Alinhando com a fala da deputada lá atrás, quando ela falou que temos as crianças, temos essas pessoas que estão ao redor da mulher, e de repente a gente passou a olhar que o ciclo da violência, ele não acaba com a morte de uma mulher, ou com a punição de um agressor, ou com o processo de reeducação, não, porque as sequelas, elas só começam ali. E a gente está entrando agora na pauta dos grupos vulneráveis, de fato, alinhado a isso, com diretrizes também para esse policiamento que atende grupos vulneráveis, alinhado ao grupo de mulheres que nós temos, e também a gente assinou com a Universidade Federal do Ceará, que tem como parceiro o Instituto Maria da Penha, um acordo de cooperação técnica que vai trabalhar com grupos reflexivos de homens agressores, que é para pensar exatamente, ouvir esses homens, e pensar exatamente o processo de reeducação, e um grande problema que a gente tem no âmbito segurança pública no Brasil, que atinge a segurança pública, que é a reincidência e esse fenômeno que é tão assim, mais do que o nosso trabalho ali, o primeiro atendimento, vem o segundo, o terceiro, o quarto,
e o processo de violência que não para nunca. Então, a gente pensa hoje, enquanto política de prevenção, não só na mulher, mas nessa criança, e no projeto de acolhimento. Isso, a Senasp, por meio do Ministério da Justiça, enfim, o Ministério da Justiça por meio da Senasp, nós estamos participando do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que é uma proposta do Ministério da ministra Damares, junto com a secretária Cristiane Brito, e nós estivemos com elas essa semana. Por quê? Eu falei lá no começo que um grande desafio nosso é a articulação, e a gente precisa, de alguma forma, evitar o retrabalho. Muitas vezes, os ministérios estão pensando as mesmas coisas, e aí uma conversa como essa possibilita, poxa, eu estou montando, e aí tem esse alinhamento. Atualmente, a Senasp, ela exerce a Secretaria Executiva, e a gente tem conversado muito, especificamente com a atuação agora, que é uma demanda muito específica, que é o reforço das nossas delegacias no que se refere a um ponto de acolhimento integrado, aí vem assistência social, vem um espaço para criança, e a gente tem conversado muito com o Ministério da Mulher, e essa ação compõe esse plano, dentre tantas outras. E aí, quando a gente fala de dados, para quem é pesquisador, e o coronel deve ter ficado, assim, querendo talvez perguntar isso, quando eu falei, uma dificuldade que a gente tem hoje em relação aos dados. Por quê? A gente precisa de um encontro muito bom com os estados para receber esses dados. Mesmo as pesquisas independentes, o Atlas da Violência, o anuário do Fórum, quando a gente olha as tabelinhas, tem assim, lesão corporal contra a mulher, o estado do Acre não enviou dados. Então, mesmo essas pesquisas super válidas, que servem de referência há alguns anos já sobre isso, a gente tem essa limitação. E por isso que a gente faz um diagnóstico agora, porque a gente vai pontuar no texto a informação registrada pelo Lincoln Line de cada estado. E a partir daí a gente fala, olha, o seu estado se posicionou dessa forma, para a gente pensar em prevenção e em política pública. Deixa eu olhar a hora aqui, porque elas usaram um tempo muito bom e eu não vou me delongar, não. Mas, para fechar, a gente está entrando no processo de licitação sobre o portal digital da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher. Para isso, é possível que eu converse com a coronel, com a deputada, em algum momento, que vai ser uma articulação de várias frentes, Ministério Público, porque a gente não consegue pensar num portal com verba própria, com processo de licitação, sem parceiros. Que a ideia é disponibilizar, existem os observatórios, eu acho que de forma alguma, essa ideia ela se contrapõe, mas ela vem exatamente para servir como centro agregador de informações e de parceria. Então, ninguém está preocupado, ou não existe a ideia hoje, no âmbito que a gente desempenha, de concorrência, não. A gente está fazendo por aqui? Vamos conversar. Está fazendo por aí? Vamos conversar também. Porque o benefício é da sociedade, então é para isso que a gente bate, a gente gasta sola de sapato o dia inteiro mesmo. Outro trabalho muito importante que a gente percebeu, e tem a ver com a escrita que a deputada colocou, que quando a gente teve essa reunião, rapidamente chegou o projeto-lei sobre a formação policial e a instituição do tema de violência doméstica e familiar de forma estruturada nas academias e na formação policial de maneira geral. Porque a gente tem resistência, sim, nos estados para que essa matéria permaneça, porque é algo visto como de menor valor, em algumas esferas, tá? Isso assim, muitas vezes a temática, ela é absorvida, ela vira um ponto, mas quando a gente tem uma implicação de um fenômeno social, como está sendo o crime de feminicídio, como está sendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, e quando essa violência ela é entendida como ponto de partida para violências que duram a vida inteira, eu acho que a gente precisa pensar, sim, em tornar isso uma pauta específica de debate na formação dos profissionais do SUSP. Então, assim, a demanda do Estado, ela vem muito pelo que a sociedade está passando. E a deputada colocou aqui os números crescentes de agressões e tudo, e uma grande dificuldade que já foi percebido, que muitas vezes essas violências elas não são percebidas como tal. A mulher não percebe e nem o homem, porque a gente está falando de cultural. Então, estamos avançando sim, é um trabalho, um passo a cada dia. Esse debate, muitas vezes, ele é desgastante, ele gera um cansaço emocional para as pessoas que tratam da pauta ou que refletem sobre o assunto, mas esse movimento também, ele causa
ele traz para a gente o que a gente chama de possibilidade de mudança do núcleo duro da sociedade, que é aquilo que a gente acha que está aqui no meio, aquela pedra, aquela rocha que você tem que bater para poder mudar. Então, o que a gente percebe, e já finalizando, é que a gente tem um núcleo duro, social, que é cultural, e ao redor tem ali os elementos periféricos que mantém aquilo ali de alguma forma. Ou seja, é quando eu falo assim, eu não sou violenta. Ah, não, mas eu só dei um tapa. Ah, não, mas olha, isso não existe. Eu peguei o celular e tinha tal mensagem. Então, de alguma forma, esses elementos periféricos, eles servem de justificativa para proteger ali, na verdade, uma representação em torno disso. Então, o desafio é esse. E a gente, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É isso, o desafio é esse. Mas, assim, a nossa caminhada, ela tem sido muito no sentido de conversa, de integração. A gente sofre muitos desafios no que se refere às autoridades internacionais, que questionam o posicionamento do Estado brasileiro no que se refere a homicídios, com a qualificadora de feminicídios, que são históricos no Brasil, numa época em que a legislação era outra. E chega um ponto que, assim, o Estado hoje, nós temos, sim, uma das melhores legislações em termos de proteção. E o desafio agora é a implementação de fato disso, o monitoramento, o mapeamento e tornar cada vez mais as medidas efetivas que alcancem realmente as mulheres. Eu acho que eu vou encerrando a minha fala, eu estou à disposição. Agradeço demais aqui a oportunidade de estar falando. É uma honra estar com a deputada e com a coronel Maria Costa. Me emocionei, sim, porque lá se vão mais de 17 anos, desde a minha entrada na polícia. Então, eu estou falando que eu havia, sei lá, 16 anos atrás, 17 anos atrás. Isso não é pouca coisa, não, viu, gente? Isso não é... a gente nunca pensa assim que o tempo vai passar, né? E não são 5 anos. Falavam que... E, de fato, eu tá tendo a oportunidade de estar aqui. Eu sou muito grata a todo mundo que está aqui hoje. E eu estou à disposição, de verdade. Obrigado. Muito obrigado, Daniele. Eu falei para vocês, essa menina é fera, é ou não é? Muito obrigado pela sua fala. Venha ao encontro daquilo que eu falei em relação ao trabalho que tem sido feito, né, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, na pessoa do Coronel Painho, nosso secretário nacional, que esteve no nosso Congresso Internacional. Aqui a gente manda um grande abraço, né, que tem desempenhado um trabalho fantástico à frente da Secretaria Nacional, e a Daniele está à frente desse projeto, né, e parabéns, Daniele. Mencionar que o Instituto Última Ratio está à disposição, né, com seus pesquisadores, inclusive você faz parte. Com certeza o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, nosso querido amigo Coronel Azul, também está à disposição. Nós temos várias instituições hoje do terceiro setor que, de certa forma, querem se unir ao Estado, né, em prol da defesa dessa e de outras pautas importantíssimas para a segurança pública. Então, gostaria imensamente, Daniela, de agradecer você, parabenizar pelo brilhante trabalho que você tem desempenhado na Senasp, e muito obrigado, tá, pela sua presença. Nós, como estamos aqui com um cadinho de tempo, que nem diz o outro, né, eu acho que a gente poderia abrir aí talvez uns 5 minutinhos para que, caso algum colega queira apresentar algum questionamento ou então fazer algum comentário, fiquem bastante à vontade. A gente tem aí uns 5 ou 10 minutos para que a gente possa assegurar aqueles que tiveram, né, nesta noite de segunda-feira chuvosa, participar aqui, caso queiram. Coronel Azul, já sabia que ele ia fazer uso, e que gratidão, né, ter a graça de ouvi-lo nessa ocasião. Coronel Azul, fique bastante à vontade. Bom, Luciano, antes de mais nada, boa noite a todos e a todas que estão aqui. Meus parabéns pela fala de cada uma delas, tá? Um beijo carinhoso, respeitoso em cada uma dessas mulheres que fazem a gente nascer e fazem o mundo ser mais bonito. Que Deus as abençoe todas. E eu só pedi a palavra por uma coisa, vou ser bem sincero. Coronel Maria, além de contar a história toda dela, ela falou um nome que me mexeu com a memória, da Tenente Bernadette. Tenente Bernadette, ela esteve aqui na minha cidade, comandou a primeira turma de policiais femininos em 1988, e é uma turma muito especial para mim, porque dessa turma saiu minha esposa com a qual eu me acho casado já há 31 anos,
união da qual nasceram 2 maravilhosos filhos. Então, a hora que você falou Maria Bernadette, você me fez assim voltar para um lado bonito da história. E quem conheceu Bernadette sabe do patrimônio que ela era. Impecável no trato, impecável na apresentação pessoal, sempre chamando a atenção de todas as moças para uma postura não só ética, como comportamental e até de apresentação pessoal. Uma lady, e eu brincava muito com ela. Então, obrigado por me permitir fazer essa lembrança. Maria, beijo no coração, desculpem transformar uma palestra tão culta num momento assim tão saudosista. Beijo no coração. Obrigado, Coronel Azor. Deputada Kátia Sá, se quiser fazer um minuto final para que a senhora possa apresentar as vossas conclusões, fique à vontade. Coronel Maria Costa também. Daniele, se quiser fazer o uso, antes de que a gente encerre o evento, fiquem bastante à vontade. Obrigada, Coronel. Obrigada. Bom, obrigada a todos que participaram, que nos assistiram e nos acompanharam todo esse tempo. Obrigada, Daniela, por essa parceria, Coronel Maria também, e deixar aqui à disposição, né, do mandato, o que vocês precisarem nessa luta, eu estou à disposição. Já falei isso para a Daniela e repito, né, ela sabe que pode contar comigo. Ela levou para mim, numa reunião que a gente teve, o importante cuidado, né, porque nessa pauta de violência doméstica, a gente acaba abrangendo todos as mulheres, mas a gente esquece daquelas mulheres que fazem parte da segurança pública, das instituições de segurança pública, que muitas vezes esse processo se perde no meio do caminho, né, Daniela, que a gente comentou sobre isso, e que elas não conseguem ter voz para terminar aquele processo ou para resolver o problema dela. Então, é uma situação muito difícil, tanto na instituição como em casa, porque muitas agentes de segurança pública casam com agentes de segurança pública, os dois estão armados dentro de casa. Então, a gente tem uma visão mais cuidadosa para isso, e a gente está tentando chegar em algum fator que possa melhorar essas condições de vida desses agentes de segurança pública. E a gente discutiu bastante sobre isso. É um tema que me preocupa muito também, porque a gente sabe da realidade dentro das instituições. Então, eu estou à disposição para a gente discutir quantas vezes for preciso e para que a gente resolva aí, de certa forma, entre aspas, tente resolver esse problema também. E obrigada, Coronel Luciano, pela oportunidade. Coronel Azor, sem palavras, né, por tudo que a gente tem conversado, aí, o apoio que o senhor tem me dado. Gente, é uma pessoa admirável. Eu lembro que quando nós conversamos a primeira vez do processo, ele falou da importância, ele falou assim, Kátia, a minha esposa é da instituição, ela é policial militar, eu sei o valor que vocês têm e não é justo que vocês passem por isso. Então, eu tô, né, colocou à disposição também, é um excelente doutor, só tenho que agradecer e admirá-lo. E todos vocês que estão aí, e deixar aí um parabéns, né, para todas essas mulheres guerreiras aí que estão sempre na linha de frente e que a gente tenta resolver tudo de todos os jeitos, né? Eu sempre falo que a gente tenta fazer tudo. Eu passei 21 anos na Polícia Militar e nunca deixei de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, e agora na política, a gente trabalha aqui na política 24 horas, de verdade, mas eu falo, quando eu chego em casa, a gente vai para o segundo, terceiro turno, e assim vai, mas a gente aguenta firme e vai levando, graças a Deus. Então, muito obrigada pela oportunidade, e eu deixo novamente à disposição o meu mandato. Muito obrigado, deputada. Coronel Maria Costa. O microfone da senhora está desligado, coronel. Pronto, me ouve? Agora sim, perfeito. Rapidão. Dizer ao Coronel Azor que o sucesso das mulheres da PMDF
a gente deve especialmente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, na pessoa da queridíssima Tenente Bernadette, que foi, assim, o nosso exemplo de mulher, de virtude, e todas nós somos muito gratas àquela grande mulher. E agradecer essa oportunidade de falar um pouco aqui da história das mulheres da PMDF. É muito bom conhecer a deputada, fico muito feliz em ver mulheres da segurança pública, principalmente na representação, né, na política, fazendo um excelente trabalho, a gente fica muito orgulhosa. Convidar a senhora para vir aqui, o senhor também, coronel, conhecer a nossa associação, em breve teremos estande de tiro, poderão vir praticar aqui. E esta menina maravilhosa, posso chamar assim essa menina, né, porque realmente foi minha aluna, Daniela, uma pessoa linda, por dentro e por fora. Fico tão orgulhosa de ver você, assim, trilhando esse caminho, sempre do sucesso, de estudo, de meritocracia. Você realmente sempre foi e será um grande orgulho para nós, mulheres da PMDF. Fiquei muito feliz em reencontrar você nesse momento. E ao Luciano, pela oportunidade da gente falar um pouquinho aqui e desejar um feliz Dia das Mulheres, que todo dia é Dia das Mulheres. Estamos sempre à disposição, viu, Luciano? Muito obrigada. Obrigado, Coronel Maria Costa. Nossa menina, Daniele. Fique à vontade, Dani. Agradecer novamente, dar um oi especial também para o Coronel Azor, que tem uma paciência enorme, né, Coronel, com as minhas ausências, mas eu estou aqui à disposição sempre. Agradecer à deputada, à coronel, ao senhor. Eu tenho uma filha de 4 anos, deputada, e quando eu a vi com a família da senhora, eu pensei assim, gente, eu tenho uma e às vezes é pesada, ela tem 2, então eu vou ter que dar conta. Porque a missão dela é imensa. Coronel, que é um desafio, assim, sabe, a Coronel Maria Costa, gente, quando ela fala dessa história dela, né, olha, eu não consigo imaginar os desafios que a geração da Coronel Maria Costa, a primeira turma de mulheres na PMDF, eu tenho até, se ela não sabe, o boletim dela, porque eu guardei, ainda naquela época que era digitado assim, eu tenho esse PDF dessa primeira turma, tá? E queria agradecer e desejar, assim, muitos dias especiais para nós, mulheres, e para os homens também, tá? Que vivamos, assim, num mundo sem violência, né? Vamos fazer esse enfrentamento de verdade agora. Perfeito. Obrigado, Daniele. Gostaria de agradecer imensamente a presença, novamente, dessas 3 grandes mulheres, agradecer a presença de todos os colegas, também fazer referência aqui à presença do Dr. Daniel Moraga, que esteve conosco no nosso Congresso Internacional, aprendemos muito com o Dr. Daniel, e eu não poderia deixar de encerrar também sem desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as nossas queridas guerreiras brasileiras, em especial nossas policiais militares, e mais especial ainda a minha esposa, Kilza Aragão, que está grávida de 8 meses. Teremos a honra de ter mais uma mulher na minha vida, eu terei essa honra, são 4 mulheres que eu tenho, que são as pessoas mais importantes da minha vida, que são 4 mulheres, que é a minha mãe, a minha esposa e as minhas 2 filhas, né? E eu sou até suspeito de falar, né? Porque, de fato, eu tenho uma consideração imensa pela alma feminina, não tenho dúvida, e me permitem, me desculpem os colegas, os amigos, e sempre falo isso, que vocês são imensamente superiores a nós homens, e poderia aqui dizer vários aspectos que as diferenciam. Infelizmente, a gente percebe um movimento, né, da sociedade brasileira, às vezes naquilo que pode se chamar de um feminismo disfarçado ou enviesado, querendo equiparar a mulher àquilo que há de pior no homem e aquilo que, de certa forma, nós homens estamos a todo momento tentando nos desvencilhar, né, dessas características que não são tão boas. Então, não é através de querer se assemelhar naquilo que há de mais negativo, né, na alma masculina. Então, sou suspeito em dizer, porque, como eu disse, as 4 pessoas mais importantes da minha vida são 4 mulheres. Então, agradeço imensamente a participação de vocês e desejo, nesse 8 de março, de fato, um feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado e boa noite a todos.